Oi, aqui é a Cíntia. Esse é o Prosa do Livro em Um Conto Todo Dia. O conto de hoje será A Máscara da Morte Vermelha, de Edgar Allan Poe. A morte vermelha devastava havia muito tempo o país. Nenhuma pestilência jamais fora tão fatal ou tão hedionda. O sangue era seu avatar e seu sinete, a vermelhidão e o horror do sangue. Havia dores agudas e tonturas súbitas, e depois de profuso sangramento pelos poros, com o óbito final. As manchas escarlates no corpo e especialmente no rosto da vítima eram de banimento pestilente que alijavam a pessoa da ajuda e solidariedade dos seus familiares. E o processo todo de acometimento, progresso e término da doença consistia em meia hora. Mas o príncipe Próspero era feliz, destemido, sagaz. Quando seus domínios ficaram consideravelmente despovoados, ele convocou, ante sua presença, 1000 amigos sãos e despreocupados dentre os cavaleiros e damas de sua corte, e com eles se retirou para a profunda reclusão de uma ou de suas abadias fortificadas. Tratava-se de uma estrutura extensa e magnífica, criação do próprio gosto excêntrico, mas augusto, do príncipe. Uma muralha forte e elevada a circundava. Essa muralha tinha portões de ferro. Os cortesões, tendo entrado, trouxeram forjas e maciços martelos e soldaram as trancas. Decidiram não deixar meio algum de ingresso para os repentinos impulsos de desespero, e tampouco de saída para o frenesi dos de dentro. A abadia estava amplamente aprisionada. Com tais preocupações, os cortesões podiam assim desafiar o contágio. O mundo exterior que tomasse conta de si mesmo. Nesse meio tempo, era tolice angustiar-se ou pensar. O príncipe providenciara todos os aparatos para a diversão. Havia bufões, havia improvisadores, havia dançarinos, havia músicos, havia a beleza, havia vinho. Tudo isso, mais a segurança do lado de dentro. Lá fora, a morte vermelha. Foi próximo no final do 5º ou 6º mês de sua reclusão, e enquanto a pestilência assolava com o auge da fúria do outro lado, que o príncipe Próspero ofereceu a seus 1000 amigos um baile de máscara da magnificência mais extraordinária. Foi uma cena voluptuosa, essa mascarada. Mas, primeiro, que me seja permitido contar sobre os salões onde ela teve lugar. Havia 7 deles, um conjunto majestoso. Em muitos palácios, entretanto, tais conjuntos compõem uma perspectiva longa e desobstruída. Quando as portas dobráveis deslizavam até quase as paredes de ambos os lados, de modo que a visão da extensão completa mal é impedida. Aqui o caso era bem diferente, como seria de esperar devido ao preço do duque, pelo bizarro. Os apartamentos eram tão irregularmente dispostos que a visão não abarcava mais do que um de cada vez. Havia uma curva abrupta a cada 20 ou 30 metros, e a cada curva uma sensação de novidade. À direita e à esquerda, no meio de cada parede, uma janela gótica alta e estreita dava para o corredor fechado que percorria os meandros do conjunto. Essas janelas possuíam vitrais cuja cor variava de acordo com a tonalidade predominante na decoração do ambiente para a qual abria. A extremidade leste era composto, por exemplo, de azul, e as janelas eram de um vívido azul. O segundo salão era púrpura em seus ornamentos e reposteiros, e aqui as vidraças eram púrpuras. O terceiro era inteiramente verde, e igualmente o eram os vidros em seus caixilhos. O quarto era mobiliado e iluminado em laranja. O quinto em branco. O sexto em violeta. O sétimo apartamento era densamente amortalhado em reposteiros de veludo negro, pendendo por todos os lados do teto e das paredes, caindo em pesados daprejamentos sobre um tapete de mesmo material e matiz. Mas apenas nesse recinto a cor das janelas deixava de corresponder às da decoração. As vidraças eram escarlates, uma profunda cor de sangue. Ora, em nenhum dos 7 aposentos havia lamparina ou candelabro
em meio à profusão dos ornamentos dourados que jaziam espalhados por todo o recinto ou pendurados no teto. Não havia luz de espécie alguma emanando de lamparinas ou de vela dentro do conjunto dos salões. Mas nos corredores que atravessavam o conjunto ficava, diante de cada janela, um pesado tripé portando um braseiro incandescente que projetava seus raios através do vidro colorido, e desse modo iluminava imensamente o ambiente. E assim se produzia uma variedade de fenômenos extravagantes e fantásticos. Mas no aposento oeste ou no salão negro, o efeito da luz do fogo que vertia sobre os resposteiros escuros através das vidraças tintas de sangue era macabro ao extremo e produzia uma expressão tão selvagem nos semblantes dos que ali entravam que poucos dentre os convidados eram suficientemente ousados para até mesmo pisar ali dentro. Havia nesse aposento ainda, encostado na parede oeste, um gigantesco relógio de ébano. Seu pêndulo oscilava de um lado para o outro com um ruído surdo, pesado e monótono. E quando o ponteiro dos minutos contemplava seu percurso diante do mostrador, soava a hora dos bronzeões pulmões do relógio, brotava um som distinto, alto, profundo e extraordinariamente musical, mas vibrando com nota e ênfase tão peculiares que, ao lapso de cada hora, os músicos da orquestra eram obrigados a fazer uma pausa momentânea em sua apresentação para escutar o som. E desse modo, os valsistas forçosamente interrompiam as suas evoluções e um breve desconcerto tomava conta de toda a alegria comitiva. E enquanto o carrilhão de relógio ainda soava, observava-se que os mais agitados iam ficando pálidos, os mais idosos e entorpecidos passavam a mão na testa, como que em confuso devaneio ou meditação. Mas quando os ecos cessavam por completo, risadas despreocupadas percorriam na mesma hora a multidão. Os músicos se entreolhavam e sorriam, como que se de seu próprio nervosismo e tolice, e prometiam uns aos outros, sussurrando que os próximos repiques do relógio não produziriam neles semelhante emoção. E então, transcorrido o intervalo de 60 minutos, que compreende 3.600 segundos do tempo que voa, erguia-se outro repique do relógio, e então o mesmo desconcerto, tremores e meditações de ânimo. Mas, a despeito dessas coisas, era uma festa alegre e magnífica. Os gostos do duque eram peculiares. Ele era dono de um olho aguçado para cores e efeito. Desprezava os decora da mera moda. Seus projetos eram ousados e apaixonados, e suas concepções brilhavam como um esplendor bárbaro a esses que o teriam julgado louco. Seus admiradores não pensavam assim. Era necessário ouvi-lo, vê-lo, tocá-lo, para ter certeza de que não o era. Fora ele que escolhera, em sua maioria, os adornos dispostos nos 7 salões, por ocasião de sua grande fête, e fora a orientação de seu próprio gosto que determinara a caracterização dos mascarados. Sem dúvida, eram grotescos. Havia muito brilho, esplendor, coisas chamativas e espectrais. Muito do que se tem visto desde Hernani. Havia figuras arabescas vestindo peças incongruentes. Havia extravagâncias delirantes, como as que concebem os loucos. Havia beleza em excesso, luxúria em excesso, bizarro em excesso. Um quê de terrível, e não pouco do que poderia ter suscitado aversão. Esgueirando-se aqui e ali pelos 7 salões, o que se via de fato era uma multidão de sonhos. Estes, os sonhos, se contorciam por toda parte, assumindo o matiz dos aposentos e fazendo a frenética música da orquestra parecer um eco de seus passos. E logo badala o relógio de ébano no salão de veludo. E então, por um momento, tudo é quietude e tudo é silêncio, salvo a voz do relógio. Os sonhos estacam em rígida imobilidade, mas os ecos do carrilhão se desvanecem. Não duraram mais do que um instante, e uma risada despreocupada, meio contida, flutua através deles conforme se vão. E agora, mais uma vez, a música se eleva, e os sonhos revivem, e se contorcem de um lado a outro, com mais alegria do que nunca,
assumindo o matiz dos inúmeros vitrais através dos quais vertem os raios dos tripés. Mas no salão que fica mais a oeste dos 7, nenhum dentre os mascarados se aventurara, pois a noite se extingue lentamente, e lá flui a luz mais rubra através das vidraças de tintas de sangue, e o negror dos cortinados cor de sable horroriza. E aqueles cujo pé pousa no tapete cor de sable chega do relógio de ébano próximo um dofre abafado mais sonolente e enfático do que qualquer um alcança aos ouvidos deles que se comprazem da alegria dos demais aposentos. Mas esses outros aposentos estavam densamente abarrotados e neles bate febrilmente o coração da vida. E a festa prosseguiu rodopiando, até que enfim começou a soar meia-noite no relógio. E então a música cessou, como que a um comando, e as evoluções das valsistas se arquitetaram, e seguiu-se uma quietude e cessação de todas as coisas como antes. Mas agora havia 12 badaladas a soar no sino do relógio. E desse modo aconteceu, talvez, que mais pensamentos se insinuaram com mais tempo nas meditações dos pensativos dentre aqueles que festejavam. E assim também aconteceu, talvez, que, antes que os últimos ecos do último toque houvessem mergulhado completamente no silêncio, haver inúmeros indivíduos na multidão que lentamente se deram conta da presença de uma figura mascarada que não chamara a atenção de um único indivíduo antes. E tendo o rubor dessa nova presença se dissipado aos sussurros pelo salão, enfim surgiu em toda a comitiva um burburinho, ou um murmúrio, expressando desaprovação e surpresa, e depois, finalmente, terror, horror e aversão. Em uma reunião de fantasmagorias tal como essa que pintei, deve-se muito bem supor que, para estimular tal comoção, a aparição nada tinha de ordinária. Na verdade, a licença para fantasias da noite era quase ilimitada, mas a figura em questão superava em erudiotismo o próprio Herodes e fora além dos limites até do indefinido decoro do príncipe. Há cordas nos corações dos mais negligentes que não podem ser tocadas nem despertar emoção. Mesmo para os que irremediavelmente perdidos, para quem a vida e morte são igualmente pilhérias, há assuntos sobre os quais nenhuma pilhéria pode ser feita. A comitiva toda, de fato, parecia agora sentir profundamente que no traje e na conduta do estranho não existiam nem humor nem civilidade. A figura era alta e desencarnada, e amortalhada da cabeça aos pés nas roupagens do túmulo. A máscara que ocultava as feições era feita de modo tão próximo a se assemelhar ao semelhante de um cadáver enrijecido que um escrutínio mais detido teria tido dificuldade em detectar o embuste. E, contudo, tudo isso poderia ter sido suportado, quando não aprovado, pelos burlescos foliões em torno. Mas o fantasiado chegara ao extremo de assumir a caracterização da morte vermelha. Sua vestimenta estava salpicada de sangue, e sua ampla fronte, com todas as feições do rosto, aspergida com horror escarlate. Quando os olhos do príncipe Próspero pousaram na espectral imagem, que com movimentos vagarosos e solenes, como que a sustentar plenamente seu papel, esgueirava-se aqui e ali entre os valsistas, viram todos que era tomado de violência e agitação. Em um primeiro momento, com um forte estremecimento, de horror ou de aversão, mas em seguida sua fisionomia enrubesceu-se de fúria. Quem ousa? Exigiu asperamente saber dos cortesões próximos que o cercavam. Quem ousa nos insultar assim com essa zombaria blasfema? Agarrai-o e desmascarai-o, de modo que saibamos quem haveremos de enforcar nas ameias do amanhecer. Era no salão leste, ou azul, que se achava o príncipe Próspero quando pronunciou essas palavras. Elas reverberaram por todos os 7 aposentos em alto e bom som, pois o príncipe era um homem bravo e robusto, e a música silenciara a um aceno de sua mão. Era no salão azul que estava o príncipe, com um grupo de pálidos cortesões ao seu lado. No início, quando falou, houve um ligeiro movimento farfalhante desse grupo na direção do intruso, que no momento se encontrava quase ao alcance da mão, e agora, com passos determinados e majestosos, empreendia maior aproximação daquele que falara. Mas em virtude de um certo assombro,
inominável que a louca encarnação do fantasiado inspirara ao grupo todo, não houve quem se atrevesse a erguer um dedo para agarrá-lo, de modo que, desimpedido, ele passou a 1 metro da pessoa do príncipe, e conforme a vasta plateia, como que um único impulso, encolhia-se no centro do salão para as paredes. Ele abria caminho sem se deter, mas com a mesma passada solene e calculada com que se distinguia desde o início no salão azul ou púrpura, através do púrpura para o verde, através do verde para o laranja, através do novo para o branco, e mesmo daí para o violeta, antes que qualquer gesto houvesse sido feito para prendê-lo. Foi então, entretanto, que o príncipe Próspero, enlouquecendo de fúria e de vergonha de sua própria covardia momentânea, disparou apressadamente pelos 6 aposentos, embora ninguém o seguisse, por conta de um terror mortal que deles todos se apoderara. Brandia no alto uma adaga desembainhada e se acercara em rápida impetuosidade a 2 ou 3 passos da figura que se retirava. Quando esta, tendo atingido a extremidade do salão de veludo, virou-se subitamente e confrontou seu perseguidor. Houve um grito agudo, e a adaga tombou, cintilando sobre o tapete cor de sable, no qual, instantaneamente depois disso, caiu prostrado, em morte, o príncipe Próspero. Então, reunindo a coragem selvagem do desespero, um banho de convivas a arremeteu num tropel dentro do salão negro, e agarrando o fantasiado, cuja figura alta permanecia ereta e imóvel à sombra do relógio de ébano, estacou ofegante de indivisível horror ao descobrir que o sudário tumular e a máscara cadavérica que se haviam apossado de tamanha brutalidade e violência não eram opostos por nenhuma forma tangível. E agora era reconhecida a presença da morte vermelha. Ela entrara como um ladrão na calada da noite, e, um a um, tombaram os festivos convivas nos salões orvalhados de sangue de sua festa, e morreram um a um na posição de desespero em que tombaram. E a vida do relógio de ébano se extinguiu junto à do último folião, e as chamas dos tripés expiraram, e as trevas e a dissolução e a morte vermelha estenderam seus ilimitados domínios sobre todos eles.